Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live do Mapa da Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. É só desse jeito, é quando você se coloca como prioridade da sua vida. Bom dia, que bom que você está aqui. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E para criar a sua vida de coragem, claro, você precisa vencer este medo aqui, o medo do fracasso. O medo do fracasso, como vencer o medo do fracasso e ter a sua liberdade, como é que você vai realmente criar a sua vida de coragem, controlando o medo do fracasso. É sobre isso que a gente vai falar nesta live, hoje que é o último dia do Mapa da Coragem, esse evento online gratuito que começou na segunda-feira, onde tivemos 3 aulas incríveis e as lives, 2 lives por dia, desde segunda-feira para complementar. Então a gente tem hoje aqui essa live da manhã e depois à noite a gente encerra o Mapa da Coragem e aí as inscrições para o programa Blindagem Emocional, a 12ª turma do programa Blindagem Emocional, que vai acontecer de 29 de maio a 18 de junho, serão abertas amanhã às 8 horas da manhã. Então para isso você precisa estar na lista prioritária. Digita aqui, ó, vou até colocar aqui para você para não esquecer. Digita poder da palavra para entrar na lista prioritária e garantir um desconto de R$1.000. R$1.000, prioritária. E garantir um desconto, quem sabe faz ao vivo, né? Um desconto de R$1.000. Agora sim. Paramos. Ó. Então você escreve aí poder da palavra para você receber no seu direct um link para você entrar para essa lista prioritária. É um desconto de R$1.000 para você participar dessa próxima turma da Blindagem Emocional que começa, como eu disse, no dia 29 de maio, vai de 29 de maio a 18 de junho, 21 dias ao vivo com o meu acompanhamento para você colocar este Mapa da Coragem em ação. Para você colocar esse Mapa da Coragem para valer na sua vida, tá bom? Diz de onde você é para eu te dar um bom dia. Quero te dar um bom dia especial aqui. Deixa eu ver de onde você está falando. Deixa eu botar os meus óculos aqui para te dar um bom dia. Bom dia pro Vitoriosa 25, seja muito bem-vinda. A Edivânia Gomes, a Elizabeth, seja bem-vinda, Elizabeth. A Eva Reis, a Anice Moriel, a Tânia Silva, Fátima Pereira, a Mandica Lago, Clene Reis Criações, a Cibele, a Carol Peixoto, bom dia. Fátima Cruz, seja muito bem-vinda. A Valdete Pereira, Andréia Sampaio, Angarini, também por aqui. Fernanda Schmitz, bom dia. Valéria Castro, seja bem-vinda. A Regina, mais uma vez por aqui. A Ana Paula Sampaio, seja bem-vinda. Neidemar Rolim, a Zaira Silvano, a Jaque Amori, seja bem-vinda. A Silene, a Lisiane, a Roseli, o Clóvis Soares Galvão, bom dia. Joel Elias, meu parceiro, bom dia. A Sueli, bom dia, um ótimo domingo para todos, sim, para todos nós. A Tupira Grumer, Ilse Miller, a Clene Reis Criações de Portugal, que legal, seja muito bem-vinda. A Jack Nilon Designer, seja muito Jack, seja muito bem-vinda. Desculpe a minha ignorância, eu não consigo ler as letrinhas. Isaías, a Val Martinez também por aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar agora do medo do fracasso.
E eu quero que você pegue papel e caneta porque essa live vai ser densa, 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 densa. E para a gente começar a falar sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta que sempre é importante para a gente refletir. Você é daquele tipo que odeia ou ama a segunda-feira? Você odeia ou ama a segunda-feira? Coloca aqui para mim. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Você ama ou odeia a segunda-feira? Coloca aqui para mim. Você ama ou odeia a segunda-feira? E é muito importante a gente olhar para isso quando a gente fala assim do fracasso. Porque esse medo do fracasso... Bom dia, Célia. Elizabeth, amo, legal. Maria Paulo, seja bem-vinda. Flávia também por aqui. Quando a gente fala desse medo do fracasso, a segunda-feira tem um simbolismo muito grande nisso que a gente vai falar agora. Por quê? Aprendemos ao longo da vida que a gente deveria seguir um script, que a gente deveria nascer, estudar, crescer e depois arranjar um trabalho e depois constituir uma família, comprar uma casa, trabalhar e aposentar. Foi isso que aprendemos ao longo da vida com esse script. E foi um script que foi vendido para nós como um script perfeito, onde a gente trabalha por 5 dias e de uma maneira intensa e descansamos em 2. E ao longo da vida, muitas pessoas foram normalizando a infelicidade nesses 5 dias. Começando, claro, pela sua profissão. Alguém aqui hoje vive uma insatisfação profissional? Coloca eu aqui que eu queria saber. Alguém aqui vive uma batalha interna sobre o seu futuro profissional? E essa conta ela vai ficando cada vez mais negativa. Por quê? Porque você precisa trabalhar, claro, para pagar suas contas, mas você não se sente feliz. Você não se sente realizada. E isso vai roubando o quê? A sua energia. Isso vai roubando a sua energia cada vez mais. O problema é que muitas vezes esse odiar a segunda-feira ou amar a segunda-feira, ele na verdade, ele não traduz a tua essência. Como assim, ô gata? Como assim não traduz a minha essência? Porque você acaba vivendo, e eu quero que você escreva aqui, no piloto automático. Você acaba vivendo no piloto automático. E viver no piloto automático é confortável para sua mente. Viver no piloto automático é ótimo, por quê? Porque você não se arrisca. Você não faz nada de diferente. Então, mesmo você que ama a segunda-feira, ou você que hoje, digamos, se sente tranquila, normal com a tua profissão, você talvez não tenha percebido. Mas viver nesse piloto automático está roubando a tua energia. E com isso, você nem percebe também que você vai normalizando ao longo da sua trajetória, você foi normalizando a insatisfação. Você foi normalizando uma vida sem alegria. Você foi normalizando uma vida sem grandes conquistas. Você foi normalizando uma vida sem grandes realizações. Por quê? Porque você aprendeu dentro desse script que, por exemplo, nem todo mundo é feliz. Você aprendeu que nem todo mundo se realiza na profissão. Você aprendeu ao longo da sua história que nem todas as pessoas serão aquilo que elas nasceram para ser. E com isso, você vai criando dentro de si, eu quero que você escreva aqui, o medo do fracasso. O medo de fazer algo diferente. O medo de fazer algo que poderia trazer de novo alegria para você ou te dar a alegria pela primeira vez. Você vai sendo dominada por esse medo do fracasso. E você não percebe também que você vai vivendo dentro de uma prisão.
Você vive dentro de uma, escreva aqui, prisão emocional. Porque o medo é uma emoção. E esse medo te aprisiona para que você não se arrisque, para que você não fracasse. E aqui eu quero que você entenda que a gente aprendeu isso desde a nossa infância. Começa a olhar, por exemplo, para a vida dos seus pais. Olha a vida dos seus pais. A vida dos seus pais, e eu vou fazer uma pergunta que ela vai te incomodar mesmo, mas eu queria que você refletisse com total sinceridade, porque é o teu processo aqui. Tudo bem? É o teu processo aqui. Aproveita. Quando você olha para a vida dos seus pais em todas as áreas, seja na área profissional, na área amorosa, na área financeira, você gostaria de terminar a sua vida com com os mesmos resultados que eles? Você gostaria de ter os mesmos resultados que os seus pais? Sim ou não? Escreva aqui. E isso não tem nada a ver com honrar o pai, amar o pai e a mãe, não tem nada a ver. É olhar os resultados, o que eles fizeram, o que eles construíram. É essa mesma vida que você quer ter lá no futuro? A Tânia, não. Quando a gente olha para isso, é muito importante, porque quando você era criança, você foi aprendendo a ver o mundo de acordo com os olhos dos seus pais. E muito desse medo do fracasso vem de quem? Deles. Muito desse medo de arriscar vem deles. Muito desse conformismo vem deles. Por exemplo, o conformismo vai sendo alimentado, por exemplo, quando a mamãe ela aceitou viver num casamento infeliz, num relacionamento abusivo e ela não teve força e voz para enfrentar. E você foi se conformando, você foi sendo moldada. Guarda isso, o ambiente te molda. Escreve aí, o ambiente te molda. Esse ambiente, ele foi moldando quem você é hoje. Esse ambiente foi transformando aquela criança que nasceu com uma essência num modelo que os pais tinham. Faz sentido isso para você? Você consegue se enxergar assim? Então entenda que muitas dessas crenças que nós carregamos, adultos não são felizes, a vida é assim mesmo, a vida é dura, a gente aprendeu em casa. E esse medo de fracassar, provavelmente, genuinamente não é seu. Esse medo de arriscar, de sair de uma zona de conforto que hoje te protege, ele não é seu. Guarda isso. O que os seus pais viveram, seja a luta, seja a infelicidade, seja todas as batalhas que os seus pais viveram, nada disso precisa ser o seu destino. Nada disso precisa ser a sua história. Você pode ser diferente, mas, ô gato, eu não sei como romper isso. Por isso que você precisa, escreva aqui, ter blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle desses medos, como o medo do fracasso, o medo de se arriscar, para que você não desista mais dos seus sonhos. Você permanecer, por exemplo, numa relação abusiva, numa relação tóxica, só porque mamãe e papai ficaram, como a Célia está falando aqui. Não estou dando esse exemplo por você, tá, Célia? Mas só porque eu vi aqui o teu comentário. Os pais da Célia passaram 79 anos casados. Será que eles foram felizes mesmo durante 79 anos? Tomara que sim. Mas tem muito casal que se acomoda, que se acomodou num relacionamento meia boca. Num relacionamento bem mais ou menos. Ah, porque é assim mesmo, depois que casa. Não! Você não pode se conformar com isso. Você tem que se indignar. Como assim? Um casamento é assim mesmo, é essa porcaria. Não, você não pode.
Isso é irracional. Esse conformismo vai tirando a sua alegria para você viver todas as outras áreas. Talvez hoje a sua falta de energia na hora de trabalhar, na hora de estudar, na hora de não procrastinar, vem da onde? Dessa relação conformada que você tem no casamento. Ah, é assim mesmo. Por isso que você não pode mais acreditar que a infelicidade ela é normal. Essa infelicidade não precisa. Ela não precisa ser o seu destino. E aqui eu quero que você acredite em uma coisa que eu vou te falar. Você pode se reinventar. Você precisa, aliás, se reinventar. Porque se você vive hoje no sofrimento, você tem um modelo de eu, você criou um modelo para sobreviver, só que esse modelo, ele não está trazendo os resultados que você quer. Quem aqui precisa se reinventar? Escreve eu aqui para eu saber. Você pode se reinventar, você deve se reinventar. Você permanecer neste sofrimento, isso só vai abreviar o inevitável. Você continuar neste sofrimento, você vai ver os dias, passarem assim, eles vão passar rapidamente. E aí você vai odiar a segunda-feira. Aí você vai falar, nossa, de novo está acabando o final de semana. E eu vou ter que viver essa tortura mais uma vez por 5 dias. O problema é que hoje não são apenas 5 dias que você sofre. Você talvez sofra os 7 dias da semana, 24 horas por dia. E isso definitivamente não é vida. Ótima pergunta, Juliana. Ótima pergunta. Como eu posso me reinventar? E aqui, Juliana, senta, não sei se você está sentada, mas sente-se. Porque eu vou te falar algo que é muito importante, que é o primeiro passo é você decidir sair do sofrimento. É decidir verdadeiramente sair desse modelo no qual você foi criada, no qual você vive hoje, que está fazendo você adoecer. Faz sentido? Esse é o primeiro passo. Você precisa decidir verdadeiramente por isso. Se você não decidir verdadeiramente por isso, esquece. Porque ontem, inclusive, na live da noite, eu falei isso. As pessoas desejam mudar a vida baseada apenas na empolgação. Na empolgação. Ah, eu quero mudar. Ah, esse ano vai ser diferente. Eu vou mudar. É só na empolgação. Mas elas não, e agora o segundo ponto, elas precisam se preparar. Preparação, escreva aqui, preparação. Elas precisam se preparar para isso. Mas como que é essa preparação, gata? Você precisa ter blindagem emocional, que é o controle dos seus medos. Medos como do fracasso, o medo do arrependimento, o medo de que não vai dar certo, o medo que você talvez esteja velha demais, o medo que o tempo já passou, o medo que todo mundo consegue menos você, são medos imaginários. Agora, vamos para o terceiro ponto, que esse é a base de tudo. Esse é a base de tudo. Por isso que eu pedi para você sentar, Juliana, que é o seguinte, você precisa estar disposta a pagar o preço. Na reinvenção, você tem que estar disposta a pagar o preço. Você precisa estar disposta a pagar o preço. E o que é pagar o preço? É enfrentar o processo. Porque qualquer mudança de vida, qualquer reinvenção é um processo. Acreditar que você vai fazer essa mudança, e essa mudança será cheirosinha, gostosinha, bonitinha, fofinha, esquece, não vai ser assim. Estar disposto a pagar o preço é, por exemplo, você enfrentar as pessoas que se acostumaram com você de um jeito. É enfrentar o olhar das pessoas, o olhar de reprovação dessas pessoas, as falas de reprovação. Nossa, você está diferente. Nossa, você não era assim. O que está acontecendo com você?
E você caiu nesse papinho aí de autoajuda, né? Olha só, que bobagem, que bobagem. É você resistir a esse processo. Dá licença, gente, que eu preciso assoar o nariz. Quem sabe faz ao vivo, ainda mais com um leve resfriado. Então entenda que você precisa estar disposta a pagar o preço. Quem aqui está disposta realmente a pagar o preço? Coloca aqui. Coloca eu, se você realmente está disposta a pagar o preço. E pagar o preço é você se preparar. É você ter essa preparação. Eu gosto sempre de usar o exemplo, Juliana, da maratona. No Mapa da Coragem, inclusive, eu usei isso. Ninguém corre uma maratona que tem 42 quilômetros sem preparação. Não dá para você correr uma maratona sem preparação. Imaginando que você nunca tenha corrido. Não dá para você, olha, hoje eu acordei com uma vontade de correr uma maratona de 42 quilômetros. Não dá. Não dá para você fazer assim. Você precisa se preparar. Né? Você precisa correr 5 quilômetros, depois 10. E é um trabalho, para quem já fez maratona, é um negócio pesadíssimo. Porque tem a preparação física, alimentar, mental. Legal, Rita. Parabéns pela tua sinceridade. Ainda tenho medo desse preço. Fica aqui comigo que eu quero falar com você. Fica aqui comigo, tá bom? Fica aqui comigo. Só para eu terminar esse raciocínio. E durante esse processo, muitas coisas vão acontecer, claro. Obrigado, Mara, para você também. Muitas coisas vão acontecer. Como eu disse, o ambiente que você está não quer que você mude. Você vai quebrar muitas expectativas, porque são expectativas que as pessoas criaram sobre você. Sobre ter um casamento perfeito. Nossa, você vai se separar? Como assim? Você tem que dar mais uma chance. Dá mais uma chance. Esses dias eu conversei com uma pessoa que, juro que na hora que eu terminei de conversar com ela numa sessão de avaliação, eu falei assim, como é possível que em pleno 2023 ainda se pense dessa maneira? Uma mulher jovem de 25 anos, ela vive um casamento abusivo há quase 7, ela casou jovem, com 17, 18 anos, acho que é isso, 17, 18 anos. Ela casou jovem e vive um relacionamento abusivo. E ela, obviamente, não quer mais viver isso. E ela foi conversar com os pais sobre essa separação. Os pais, dentro do que eles aprenderam, das crenças, e aqui sem julgamento, mas dentro do que eles aprenderam, eles disseram para essa mulher, tenta de novo, tenta mais um pouco. E se recusaram a receber de novo essa filha dentro de casa. Por quê? Porque para eles é mais importante a imagem da filha casada do que de uma filha divorciada. Então eles preferem ver a filha se ferrando lá com o abusador, mas pelo menos ela está casada, do que dentro aí das crenças deles, mal falada porque agora ela se divorciou. Isso em pleno 2023. Acontece. Então, entenda que pagar o preço é quebrar expectativas das pessoas. A Daniele, oi Daniele. A mãe dele fala que se eu deixar o casamento, eu passarei necessidade porque dependo dele. Mas estou disposta a pagar o preço. Ótimo que você tem o apoio dos seus pais. E aqui, presta atenção, muitas vezes, aí agora respondendo aqui para Rita, entenda uma coisa, Rita. Para a gente fazer, às vezes, uma mudança na nossa vida, a gente precisa pagar o preço. E o que é muitas vezes pagar o preço? Eu vou pegar o exemplo aqui da Daniele.
é, por exemplo, você baixar por um tempo o teu padrão de vida. Ah, mas ô gato, meu padrão já é baixo. Não sei como é que você vai fazer isso, mas é estar disposto a perder. Escreva aqui, disposta a perder. Você tem que estar disposta a perder. Se você acha que você vai fazer uma mudança de vida com tudo do mesmo jeito e que vai funcionar tudo da mesma maneira, você está se iludindo. Você precisa abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas, sim. E principalmente você precisa abrir mão da segurança. Escreva aqui, segurança. Você precisa abrir mão dessa... E aqui, escreva o que eu vou te falar agora. Da falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação de segurança. Porque você acha que está segura. Mas, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Daniele, né, que a sogra disse que ela é dependente financeiramente do marido. É uma falsa sensação de segurança. Por quê? Porque pode ser, por exemplo, que o marido um dia resolva ir embora. Porque, sei lá, conheceu outra pessoa, tem uma amante e vai embora. E você fica à deriva. Entende? É muito melhor você ter a decisão, você tomar a decisão e você ter o controle disso, do que você viver nessa falsa sensação de segurança. Entende isso? E aqui uma coisa importante sobre pagar o preço. Você precisa compreender, de uma vez por todas, é que não existem atalhos. Escreve aqui, não existem atalhos. A tua paralisação em decidir realmente sair do sofrimento é que, entre outras coisas, você fica acreditando que existirá um atalho, existirá um caminho mágico. Talvez você tenha chegado ao mapa da coragem aqui acreditando que teria uma fórmula mágica. Quem aqui, agora estou curioso para saber, quem aqui veio para o mapa da coragem acreditando que teria um atalho? Não tem problema, pode falar. Só que eu não acredito em atalhos. A minha própria transformação de vida não teve atalhos. Teve esforço. A transformação de vida de pessoas que passaram pelo programa Blindagem Emocional, aliás, a gente vai abrir a próxima turma amanhã, a 12ª turma, e você pode entrar para ela com um desconto de R$1.000. Se você entrar para a lista prioritária agora, ó, digita agora, comenta aqui, Poder da Palavra, e você pode ter um desconto de R$1.000. De R$1.000 nas primeiras horas, tá bom? Milhares de pessoas que já passaram pela blindagem emocional, elas transformaram a sua vida, estão transformando, não é através de atalho. Não é através de um truquezinho, de uma palavrinha de motivação. Não, é esforço. É esforço. Acreditar que você vai dar o próximo passo sem dor é uma ilusão. Então presta atenção agora, de esperar o momento certo. Porque muitas pessoas falam, eu vejo isso depois, eu vou me preparar, eu vou me organizar melhor para fazer isso, para entrar na blindagem, para realmente sair desse casamento falido. Eu vou me organizar melhor. Você fica esperando o momento certo. E não. Eu quero que você escreva aqui. Eu construo o momento certo. Eu construo o momento certo. Você precisa construir o seu momento certo. E não ficar esperando as circunstâncias acontecerem para esse momento certo. Sabe por quê? Porque esse momento certo jamais vai acontecer. Esse momento certo só acontece quando você constrói isso. Quando você decide, escolhe construir isso. Aí sim é o momento. Aí sim é o momento. A Celine, estou esperando o momento certo. Então você vai continuar no sofrimento, Celine. Desculpa te falar isso. E te falo com dor no coração. Mas se você não construir o momento certo, você decidir por isso, ele nunca vai chegar esse momento certo. Porque não existe. Não existe esse momento certo. Existe sim uma escolha, que é essa daqui, ó. Qual é a sua escolha agora? Qual dor que você vai escolher? Porque vai doer.
A dor da mudança ou a dor do sofrimento, de se manter no sofrimento? É essa escolha que você precisa fazer. É assim que você começa a construir esse momento. É fazendo uma escolha, tomando uma decisão. Eu vou mudar. Eu não quero mais esse sofrimento. E o que eu preciso? Preparação. Eu preciso me preparar. Porque quando eu não me preparo, eu faço uma mudança baseada na empolgação. E uma decisão baseada na empolgação, ela fracassa. Ela fracassa. Você desiste. Uma mudança preparada. E aqui, ó, você se conectou a mim por quê? Porque eu falo de coragem. A Lídia, eu tô assim, sempre colocando uma desculpa e adiando. Pois é. E sabe por que você coloca uma desculpa? Porque, Lídia, nesse momento você não tem blindagem emocional, que é o controle dos seus pensamentos. É a sua mente que joga esse pensamento de depois, Lídia, você aguenta mais. Não tá tão ruim assim, né, Lídia? Para de reclamar, continua, vamos continuar desse jeito. Porque a tua mente, para ela, tudo se trata de sobrevivência. Ela não quer que você se arrisque. Ela não quer que você faça um movimento diferente. Por isso que enquanto você não tiver blindagem emocional, escreve aqui blindagem emocional para você não esquecer de novo. Enquanto você não tiver o controle dos medos, o controle dos pensamentos, o controle da sua mente, a sua mente, os seus medos, os seus pensamentos, eles vão decidir a sua vida. E aí você vai perceber que os anos estão passando. Porque a tua insatisfação não começou agora, não começou essa semana aqui, né, do Mapa da Coragem. Não começou. A sua insatisfação vem de anos, vem através das escolhas que você fez. Porque o nosso futuro ele é construído a partir das escolhas que a gente faz, das decisões que a gente toma. Então, se você permanece no sofrimento, é porque você decidiu estar nesse sofrimento. Porque você fez escolhas. E aqui presta atenção, não fazer nada também é uma escolha. Não fazer absolutamente nada é uma decisão, é uma escolha. E eu quero que você perceba que a infelicidade, ela é contagiosa. Perceba o teu ambiente. Perceba o teu ambiente. As pessoas que estão ao seu redor. Você acha que essas pessoas estão 100% felizes? Ou elas fingem felicidade? Perceba como as relações hoje são superficiais. Ninguém aprofunda. Ninguém aprofunda nada. Eu vou falar por mim, eu tenho 4 grandes amigos. 4 grandes amigos que vêm da minha infância. Só que eu percebi nos últimos anos que todos nós, de uma certa maneira, fingimos. E é duro constatar isso. Por quê? Porque a gente não quer mostrar as nossas fragilidades, principalmente os homens. Principalmente os homens, infelizmente, que foram doutrinados, adestrados a serem fortes, não podem mostrar suas fraquezas, não podem chorar. E eu sou um produto dessa masculinidade tóxica. Eu sou um produto. O meu grande desafio diário há alguns anos é me desconstruir o machismo que existe dentro de mim. Todo dia. E não é à toa que eu tenho a felicidade de ter aqui, ó, 2 meninas. De ser pai de 2 meninas, da Lorena e da Joana. Nada é por acaso na vida. Nada é por acaso. Nada. Absolutamente nada. Essa infelicidade, ela é contagiosa e você precisa romper com isso. Você fica com medo de arriscar e você permanece nessa infelicidade, só que você não está percebendo o quanto isso está te adoecendo. E é por isso que você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. E a escolha agora que você tem que tomar é preparação.
Você precisa se preparar para sair desse processo. Porque estar disposto a pagar o preço, sem preparação, é praticamente um suicídio. É praticamente você se jogar do penhasco. Agora, quando você está preparada, tenha certeza, você, com preparação, você paga o preço. Na minha história, eu contei a minha história para você no Mapa da Coragem. Quando eu decidi largar a comunicação, a minha agência de marketing, que tinha resultados, no qual eu estava extremamente confortável, não tinha razões racionais para mudar, porque estava tudo indo bem, mas existia uma infelicidade em mim. Quando eu decidi que eu ia trabalhar com pessoas, como eu faço hoje, eu fui motivo de chacota. As pessoas riam na minha cara. Você... E aí quando eu me transformei, né, quando eu estudei para ser hipnoterapeuta, aí que as piadas começaram, mesmo numa intensidade muito grande. E se naquele momento eu não tivesse blindagem emocional, controlando os meus medos, o medo de ser julgado, o medo das pessoas rirem de mim, se eu não tivesse esse controle, eu não teria chegado até aqui, eu teria desistido. Isso, Cris. Para tomar certas decisões, tenho que estar preparada. Exatamente. É essa preparação que vai fazer com que você não desista. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que ter medo. Você tem que ter medo de o tempo passar e você não fazer nada. É disso que você precisa ter medo. De você chegar lá no final da sua vida e você olhar para trás e falar o seguinte: nossa, como eu queria que tivesse sido diferente. Como eu queria ter feito outras escolhas. Existe um livro chamado Antes de Partir, escreva aqui para você não esquecer o nome do livro. Antes de Partir, da Bronnie Ware. Bronnie Ware, ela era, que ela não é mais, mas ela era uma enfermeira de pacientes terminais, de pacientes que sabiam, né, que iriam morrer. Ela é australiana e ela começou a catalogar os principais arrependimentos que aquelas pessoas que sabiam que iam morrer, elas sabiam disso, quais os principais arrependimentos que elas tinham. E o principal arrependimento que a maioria dessas pessoas tinha era de não ter vivido uma vida de acordo com as suas escolhas e vontades. Vou repetir. O maior arrependimento dessas pessoas era não ter vivido uma vida de acordo com as suas escolhas e vontades. Que é o que provavelmente está acontecendo com você. Você está vivendo uma vida que não é do jeito que você queria. Só que não adianta você ficar apenas reclamando. Não adianta você ficar apenas murmurando por aí que a vida é difícil, que a vida não acontece para você, que tudo é mais complicado para você. Existem as circunstâncias, que elas estão aí. E aqui você tem uma escolha, ficar olhando para as circunstâncias e chorando diante delas, ou eu me preparo para enfrentar as circunstâncias. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Você precisa se preparar para ter dinheiro. Ah, eu não tenho coragem para fazer isso. Você precisa se preparar para ter coragem. Porque coragem, presta atenção, eu quero que você escreva aqui. Coragem não é ausência de medo. Coragem, escreva aqui, é ação preparada. Ação preparada. Coragem é ação preparada. Escreva. Coragem é ação preparada. É ação com preparação.
Isso é coragem, é ação, é a hora que eu coloco ação, mas com preparação. Aí eu consigo ir mais longe. Agora, coragem sem preparação vai dar errado. Vai dar errado. Porque enquanto você não se preparar, você vai continuar no sofrimento. Coragem é ação preparada. Então, olha lá, a Juliana, tenho anos, fico falando, vou tirar a habilitação, nunca coloco em prática. Existe aí um trauma, com toda certeza, porque eu já fiz vários atendimentos de hipnoterapia de questão de habilitação, aliás com sucesso, porque as pessoas tiraram suas cartas. Fico muito feliz quando isso acontece, porque sempre tem um trauma bem específico. E, na verdade, sim, tem um trauma provavelmente tem um trauma específico, ou em alguns casos é um sentimento de incapacidade que vem de repetição. Por exemplo, mãe, pai falando que você é burra, você não faz nada direito, você isso, você aquilo, e faz com que esse sentimento de incapacidade fique dentro da gente. Mas voltando ao Antes de Partir, o livro da Bronnie Ware. Você deveria se preocupar em chegar a esse ponto, como a maioria desses pacientes terminais, de olhar para trás e falar o seguinte: nossa, eu queria ter vivido uma vida diante das minhas escolhas, das minhas decisões. Porque se você continuar vivendo uma vida baseada nas expectativas dos outros, você continuará infeliz. Você continuará vivendo no sofrimento. Você precisa tomar a decisão de sair do sofrimento. E essa decisão, ela precisa ser verdadeira. Não é apenas da empolgação. Eu decido não viver mais isso, o que eu preciso fazer? É o exemplo que eu tenho usado aqui todos os dias. Vou usar de novo. Imagine que na tua frente tem um halteres de 1 tonelada, 500 quilos de um lado, 500 quilos de outro. Sabe esses halteres de academia? 500 quilos de cada lado, 1 tonelada. Você consegue levantar esse halteres? Sim ou não? Escreve aqui. Você consegue levantar esse halteres? Na tua frente, um halteres de 1 tonelada. Você consegue? Porque muitas vezes as tuas circunstâncias pesam 1 tonelada. É esse halteres aí. Você olha para ele e diz que não, como está dizendo a Tânia aqui. A Lídia, eu cheguei a um ponto que parece que estou vendo minha vida passar sem viver. Ela sem viver. Sem viver ela. É com isso. O meu casamento está em crise. Então você precisa, Lídia, se preparar para tomar uma decisão, não sei qual é. Se é sair do casamento, se o casamento está gerando esse sofrimento em você, você precisa tomar uma decisão e você precisa, mais do que nunca, olhar para essa realidade e falar o seguinte: eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa realidade para mim. Tudo bem? A maioria diz que não. Agora, bom dia Marcos, bom dia Tati. Agora, vou colocar uma outra variável. Você tem a mesma tonelada aí, 1 tonelada nesse halteres na sua frente. Só que agora, debaixo de um dos lados, está a cabeça da pessoa que você mais ama na vida. Pensa na pessoa que você mais ama na vida. E a cabecinha dela está ali, debaixo do halteres. Agora você levanta esse troço aí, sim ou não? Você levanta esse halteres, sim ou não? Coloca aqui para mim. Se você levanta esse halteres. Eu tenho certeza que você vai dar um jeito de levantar esse halteres. Você vai dar um jeito de sair dessa situação. Você vai dar um jeito de levantar, seja do jeito que for. Olha lá, Tânia, sim. Bom dia, Janô. Janaína, sim. Você vai dar um jeito. Por quê? Porque não importa, é a pessoa que você mais ama que está debaixo desse halteres. Você vai dar um jeito. Então você primeiro precisa reconhecer
que a vida que você está levando é uma vida de sofrimento. E é o que aconteceu comigo. Eu vou mostrar de novo essa foto. Ó. Esse aí sou eu. Pode não parecer, sou eu. Eu olho para essa foto, aliás, captada pela Janu. Eu olho para essa foto e esse é um ponto que eu não quero voltar na minha vida. Porque havia aí uma desconexão em essência, existia um sofrimento, existiam 25 quilos a mais, inclusive. É um ponto que eu não quero voltar. Porque em algum momento eu reconheci que isso não era a vida que eu merecia. Só que não basta. Isso, Praia dos Carneiros, amor. Exatamente. Aquele dia que fizemos banho de lama. Banho de lama. Voltando aqui. Eu não quero voltar a esse ponto. E você precisa olhar para a sua vida hoje e também falar o seguinte: eu não quero voltar para esse ponto. Eu não quero mais continuar nesse casamento falido. Eu não quero continuar mais nessa infelicidade. Porque isso é contagioso. E para você que é mãe, para você que é pai, você acha que os seus filhos não estão sendo impactados com isso? Você não acha que os seus filhos não estão aprendendo com a sua infelicidade? Então, esse medo do fracasso que você tem, ele pode ser controlado. Porque o maior medo que você deveria ter, o maior medo é de chegar lá no final, como os pacientes terminais da Bronnie Ware chegaram, e quando eles olharam para trás, eles disseram: o maior arrependimento que eu tenho é não ter vivido a vida de acordo com as minhas escolhas, com as minhas decisões. E eu diria que talvez o fracasso, e a gente falou disso esses dias, o fracasso é apenas um resultado. Fracasso é apenas um resultado. O ambiente, a tua mente aumentaram demais isso. E é um peso que você carrega. Mas tomar uma decisão como, por exemplo, sair de um casamento, não tem que ser vista como um fracasso. Existia uma expectativa, essa expectativa até um certo ponto foi atendida ou não foi, e é assim. Fracasso é apenas um resultado. Escreve aqui: fracasso é um resultado. Onde existiu uma expectativa e um resultado que não alcançou essa expectativa. Você chama de fracasso e você bota um peso emocional nisso. O sucesso é a mesma coisa. As pessoas valorizam demais o sucesso. O que é o sucesso? É um resultado acima da expectativa. Ponto. Apenas isso. Nada além disso. Fracasso mesmo é você continuar no sofrimento. Isso é fracasso. É você não fazer nada para mudar isso. Isso é fracasso. Sabe por quê? Porque você não está se movendo para fazer nada diferente. A Cris Lima: eu estou com 61 anos, faz um ano que eu me divorciei. Parabéns. Parabéns. Mas provavelmente hoje você está sofrendo porque você não se preparou para isso. Faz sentido? E essa preparação você pode fazer agora. Para você sair dessa prisão, desse luto que talvez você esteja vivendo. Não sei se é isso, mas talvez a tua vida meio que paralisou porque você não se preparou. Ontem mesmo eu falei isso aqui. Ontem à noite. Uma pessoa que está acompanhando o Mapa da Coragem, que assistiu às aulas, assistiu às lives, e eu não vou falar o nome dela para, obviamente, não expô-la, e eu sei que ela está aqui. Ela me mandou uma mensagem, ela falou o seguinte: hoje estou esperando meu marido, que eu vou pedir o divórcio, mais ou menos isso. E aí eu mandei um áudio para ela, e eu falei o seguinte: você precisa ver as suas circunstâncias, você precisa se preparar para isso. Não é simplesmente queimar a ponte.
Não é simplesmente queimar a ponte. Essa coisa de queimar a ponte, poeticamente, é muito bonita. É bonito. Mas é uma bobagem se você não estiver preparada. Porque você pode, primeiro, se machucar. E 2, você desiste. Você desiste. Você não mantém a tua decisão. E é por isso que você precisa, escreva aqui, blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional. Que é o controle dos medos e das emoções. Ó, várias pessoas aqui falam do medo de dirigir. Não dá para definir exatamente uma causa, porque cada um tem a sua história. Tudo bem? Então aqui, ó, quem me perguntou aqui? A Gislaine. O medo de dirigir vem de onde? Vem, o que eu posso te dar como uma resposta padrão. Vem de alguma interpretação que a sua mente criou, a partir de algo que você viveu. Tudo bem? Então, assim, ó, eu vou falar alguns casos. Daqui a pouquinho eu falo desses casos. Deixa eu só terminar aqui o meu raciocínio sobre o fracasso. O maior fracasso que você pode ter na tua vida é você não viver a vida que você desejava. Isso é fracasso. Faz sentido isso para você? Se faz, coloca um joinha aqui, ó. Coloca um joinha, um emoji de joinha aqui. O maior fracasso que pode existir é você não ter vivido uma vida de acordo com os teus valores, com o que você acredita, com os teus talentos. Entende? Por isso que você precisa agora pensar nisso daqui, ó. Sair do sofrimento é ter fome de viver. É ter fome de mudança. A maioria das pessoas que se inscreveu no Mapa da Coragem, a maioria ainda não tem a fome de mudança. A maioria não tem. A maioria ainda acredita, se cadastrou no Mapa da Coragem, esperando um truquezinho, um atalho. E quando percebeu que não era um atalho, que eu não tinha aqui nenhuma fórmula mágica, foi embora. E tá tudo bem. Cada um sabe o que faz. Por isso que na blindagem emocional, que é o programa de 21 dias, que eu vou abrir as inscrições amanhã, então você pode, inclusive, para garantir um desconto de R$1.000, entrar para a lista prioritária. Tá vendo aqui, fixado? Ó, só você escrever agora Poder da Palavra. Escreva Poder da Palavra que você vai entrar para essa lista prioritária. Por isso que na blindagem emocional eu quero pessoas apenas comprometidas, realmente com fome de mudança. Quem aqui está realmente comprometido com fome de mudança? Escreve eu. São essas pessoas que eu quero. Porque pessoas que ainda estão com medo de largar a realidade sofrida delas, essas pessoas não estão preparadas para viverem a vida de coragem. As pessoas não estão preparadas para isso. Elas querem um atalho, elas querem um caminho fácil. Não vai existir esse caminho fácil. A Elizabeth está comprometida, ótimo. A Carla também. A Janaína, ótimo. A Silene, ótimo. A Sandra, eu preciso muito, legal. A Luciana Marques também está comprometida. A Tânia também está comprometida. É esse comprometimento que vai te tirar do sofrimento. Não tem outro jeito. Se você conhecer um jeito, um atalho, você me fala, porque eu quero saber. Até agora, eu não encontrei isso. E não foi assim que eu saí do meu sofrimento. Eu saí do meu sofrimento com esforço, pagando preço. Eu me desconectei de muitas pessoas. Quando eu olho para minha agenda de telefone, as pessoas com quem eu falo hoje mais, eu nem conhecia nessa época aqui, ó. Nem conhecia. E as pessoas com quem eu me conectava nessa época, eu nem falo mais.
E eu não estou falando isso com rancor nem nada. Houve uma desconexão porque são pensamentos diferentes. Esse Ogata aí da praia, ele falava de bebida, bebia muito, ficava falando de futebol. Nada contra quem faz isso, mas isso não cabe mais na minha vida. Não cabe mais na minha vida. Não cabe. Eu não quero voltar para esse ponto de sofrimento. Tudo bem? Então, você precisa ter fome de viver. Você precisa ter fome de mudança. Se você não tiver fome de mudança, você não muda. Você não faz nada. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu aprendizado. Eu quero saber o que você aprendeu. Qual foi o seu principal aprendizado na live de hoje? E eu vou responder aqui a questão do medo de dirigir, que muita gente perguntou. Como eu disse, esse medo, o que é o medo? Primeiro, vamos entender o que é o medo. O medo é uma emoção que serve para te proteger, para te alertar de um perigo. Então, como eu falei lá no Mapa da Coragem, se você estiver no alto de um prédio e você ficar lá brincando num local sem proteção, você corre risco, certo? Você corre risco de escorregar e cair, por exemplo. O medo vem para te alertar, para você ficar mais atenta, para você ficar mais segura. Tudo bem? Porque para tua mente tudo se trata de sobrevivência. Então, quando a gente fala do medo de dirigir, por que as pessoas, por exemplo, travam na hora de dirigir? Porque existe uma interpretação na mente dessas pessoas de que dirigir é um risco à sobrevivência. Ok? E aí, existem alguns caminhos aí que eu vou falar. Como eu disse, cada um tem a sua história. Eu vou falar baseado em atendimentos de hipnoterapia que eu já fiz com essa temática e que a gente conseguiu ressignificar e, o melhor, as pessoas tiraram a habilitação, elas dirigem tranquilamente hoje. Existem duas maneiras que a gente aprende. Escreve aqui: repetição e impacto emocional. Repetição e impacto emocional. Repetição vem muitas vezes da fala que você ouviu durante a sua infância, daquilo que você viu, daquilo que você sentiu. Então, por exemplo, falas do tipo... alguém até falou aqui, sobre carro ser uma arma. Essa é uma fala que, quando você é criança, você escuta isso para criança tem um impacto grande. Faz sentido? Tem um impacto grande. E eu não quero ter uma arma. Eu não quero ter eu, quando criança, eu não quero ter uma arma. Eu não quero matar ninguém. Então, aquilo se torna uma crença. Isso pode ser uma causa, tá bom? Isso pode ser uma causa. Agora, uma que é muito comum por repetição é quando você está num ambiente, você viveu num ambiente familiar, onde o seu sentimento de incapacidade ele foi alimentado através de palavras. Você não faz nada direito, você faz tudo errado. Olha, e aí um outro ponto, a comparação muitas vezes. Olha, a sua irmã faz tudo direitinho e você faz tudo errado. Isso tudo vai construindo na mente da pessoa um medo de fracassar. E aí na hora que ela vai, por exemplo, tirar a habilitação ou ela vai dirigir, ela não quer errar. E aí ela trava. Porque aí é o medo agindo, entende? O medo age para te proteger. Então o medo não quer que você passe por esse problema, né? Pelo julgamento das pessoas. Então você trava. Então para sua mente é melhor que você não dirija do que você dirigir e ser julgada pelas pessoas. Fez sentido? Uma outra maneira é impacto emocional, alguma coisa que aconteceu forte na tua infância e que fez a tua mente interpretar que dirigir é perigoso. Por exemplo, eu atendi uma vez uma pessoa com a temática do medo de dirigir, de tirar a habilitação. E aonde que estava a causa? A causa estava quando ela estava na barriga da mãe, porque os pais sofreram um acidente de carro. Nada grave, mas foi obviamente uma batida forte
ela sentiu todas as emoções da mãe ali, o medo, a insegurança, e a interpretação ficou. Por isso que para cada pessoa existe aqui um caminho. É difícil, óbvio, eu falei aqui, ó, algumas pessoas estão se identificando, mas para cada pessoa existe um ponto aí. E aí tem um agravante muitas vezes, principalmente na questão da repetição. Se eu vivo num ambiente que reforça essa insegurança e essa incapacidade, como por exemplo, um marido tóxico, que fala, nossa, você faz tudo errado, você não faz nada certo, você isso, você aquilo, obviamente que você vai ficar insegura. Porque isso está sendo alimentado todo dia, entende? Então por isso que você precisa ter o quê? Blindagem emocional. Blindagem emocional para controlar esses medos, controlar esses pensamentos, controlar esse ambiente tóxico. Tudo bem? Respondido aqui sobre o medo de dirigir, deixa eu ver aqui alguns aprendizados que vocês colocaram aqui. Deixa eu ver. Poder da palavra, isso, para quem quer entrar para a blindagem emocional, a turma 12, que começa, olha só, no dia 29 de maio a 18 de junho, entra, ó, Juliana, eu preciso muito, então venha para a lista prioritária. Se você escrever agora Poder da Palavra, você recebe no seu direct um link para que você entre para a lista prioritária. Amanhã, às 8 horas, as inscrições serão abertas. Mas, para quem está na lista prioritária, existe um benefício, que é 1 hora antes você vai receber o link das inscrições. E aí você vai poder garantir, inclusive, os bônus, Vivendo de Propósito, Comunidade Coragem, tudo está explicado no Mapa da Coragem, né? na aula 3 do Mapa da Coragem. Você vai ter a chance e ainda de ganhar um desconto de R$1.000. Hoje a blindagem emocional ela custa R$1.997 para você passar 21 dias comigo, eu te acompanhando. Só que nas primeiras horas, um desconto de R$1.000. Então vai sair por R$997, 21 dias com o meu acompanhamento para você colocar o seu Mapa da Coragem em ação. A Sandra, eu não quero passar por esse processo que dói muito antes. Eu não quero passar por esse processo que dói. Não entendi muito bem aqui, Sandra, mas se você quer transformar a tua vida, você precisa passar pelo processo. Não há como. Se você não quer passar por essa dor, você vai continuar no sofrimento. Sinto te dizer. A Lídia, eu quero mudar muito e eu preciso, mas o medo toma conta de mim, por isso preciso de ajuda. Olha só, essa é a mentalidade, Lídia, de alguém que está esperando um milagre. Eu preciso de ajuda. Você precisa agir para se ajudar. Eu não transformo ninguém, ninguém transforma ninguém. Eu gosto de deixar isso sempre muito claro. Porque tem muita gente que se vende aí como eu sou o Midas, eu sou o guru. Eu não sou esse cara. Ninguém transforma ninguém. Eu posso te ajudar nessa preparação, como eu venho falando aqui, através da blindagem emocional, que é o que eu venho fazendo como trabalho, como carreira nos últimos anos. Mas você precisa tomar a decisão. O primeiro passo é decidir sair do sofrimento. Cuidado para não ficar no papel de vítima. Eu preciso de ajuda. Não, você precisa agir. Não precisa de ajuda, você precisa agir. Você precisa tomar a decisão. Tomou a decisão? Aí você vai ter ajuda, aí você vai ter preparação. Não fique esperando o momento perfeito, alguém que vai te ajudar, alguém que fará por você. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tudo bem? A Juliana, realmente passei esse processo. A Gislaine, é que nesse caso eu sinto fracassado em não conseguir dirigir. E tenho carta e sempre ter que depender dos outros. Ou seja, olha só, você já tem a habilitação, em algum momento você enfrentou isso, mas provavelmente essa insegurança vem do ambiente que você vive. Eu chutaria isso. Alguém que fica alimentando na sua orelha a tua insegurança. Não sei se é isso, Gislaine, mas eu apostaria um café com você. A Cris, eu preciso me desconectar de várias pessoas. Tenha blindagem emocional para isso. Senão você vai desistir disso.
A Cris, preciso ter fome de viver e mudar. A Juliana, essa live trouxe puxão de orelha. É o meu papel. Eu adoro esse papel de gerar o desconforto nas pessoas. O desconforto, ele é necessário para a gente mudar de vida. Não dá para você achar que você vai mudar de vida de uma maneira confortável. Não dá. A Celine, criar coragem, atitude. Elizabeth, preciso ter controle da minha mente. Boa. A Tânia, o que os meus pais viveram não precisa definir a minha história. Excelente, Tânia. É isso. O que eles viveram é deles. Você pode reescrever a sua história. A Cris Lima, verdade, eu preciso de grandes mudanças. Então toma essa decisão. Toma a decisão. Não fica apenas no desejo. A vida não muda no desejo. A vida muda na decisão. É assim que a gente muda a nossa vida. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais... Aloha, oi Aloha. Desde que comecei a ver as lives aqui, estou estudando todo dia. Excelente, isso é bom. Agora é a hora talvez de dar o próximo passo, de ter a blindagem emocional, que é esse controle das emoções e dos pensamentos. Gislaine, perfeito. Sandra, meu Deus, é bem isso. Acho que é a hora que eu falei do medo de dirigir, né? Legal. Aloha, entendo, Sandra, quando eu fazia terapia ficava muito triste, aí parei e foi pior, não adianta parar, porque a dor não vai passar. Isso, perfeito, Aloha. A gente acha que fugindo do problema, o problema vai sumir. Então, muitas pessoas acham o seguinte, o Ogata começou a falar uma coisa, me incomodou e vou embora, porque aí eu resolvo o problema. Não, você não vai resolver o problema. Enquanto você não enfrentar o problema, encarar o problema de frente, ele só vai aumentar. E isso é a sua responsabilidade, resolver. Cris, o medo é muito assustador, nos paralisa. Por isso, Cris, você precisa ter blindagem emocional, que é o controle dos medos. Você precisa aprender a controlar os medos. Senão, realmente, eles vão te paralisar. Eles vão te paralisar. E olha só, Cris, esse medo que paralisa, eu diria para você com toda certeza, é um medo imaginário. Não é um medo real. Porque o medo real, ele vem, te alerta e vai embora. É o exemplo que eu dei lá, você está no alto do prédio, sem nenhuma segurança, e aí o medo vem e fala, fica mais atento aí, senão você vai cair. E ele vai embora. Agora, o medo imaginário, ele consome você. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional. Sem blindagem emocional, os medos continuam te controlando. Alô, o fato de eu não ter ido até o fim me deixou mais fraca. Fim do quê? Bom dia, Karen Paciolo, minha amiga, seja bem-vinda. Ivonete também por aqui. Eu preciso agir, diz a Cris Lima. Isso. A Cris, e sei que vou sofrer com a mudança. Sim, mas presta atenção. Se você estiver preparada, o sofrimento é controlado. Se você tiver blindagem emocional, você sofre menos, bem menos. Você sai mais rápido do sofrimento. Esse é o ponto. As pessoas não entendem que sem blindagem emocional, elas ficam a vida no sofrimento. Elas ficam no sofrimento. Elas ficam nesse sofrimento. E esse sofrimento paralisa. Esse sofrimento faz com que você não ande com a sua vida. Tudo bem? Então, se eu estiver preparada, lembra, coragem, escreve aqui de novo. Coragem é ação preparada. É ação com preparação. Isso é coragem. As pessoas pedem por coragem como se fosse algo divino que elas vão meditar e agora eu tenho coragem, agora eu vou fazer tudo. Não, coragem é ação preparada, eu preciso me preparar. Blindagem emocional é um passo importantíssimo para você criar essa coragem. Tudo bem? A Juliana, adorei essa live, não perco mais nenhuma. Então eu quero ver, hoje às 9 da noite eu vou estar aqui. Às 9 da noite, Juliana, 9 da noite teremos mais uma live, que é a live de encerramento do Mapa da Coragem. A Sandra, eu quero voar e meu marido quer ficar na vida que está, aí fica difícil para mim. O que você acha? Olha só, tá sentada, Sandra? Vou até tomar uma água aqui. Existem coisas na vida que você controla e existem coisas que você não controla. A maioria das coisas nós não controlamos. E quando nós não controlamos, digamos que a nossa vida fica limitada. Existem poucas coisas que nós controlamos. Nós controlamos as nossas decisões e nós podemos controlar os nossos medos, pensamentos e a mente. São poucas coisas que nós controlamos.
mas basicamente são as nossas decisões e as nossas ações. Se você quer voar e ele não quer voar, você precisa tomar uma decisão. Porque ele não vai mudar se ele não quiser. Então ficar, e foi isso que eu falei na aula 1 do Mapa da Coragem, não sei se você assistiu, um dos erros é esperar que a outra pessoa mude. É ficar esperando, não, ele vai mudar, um dia ele vai mudar. Um dia ele vai mudar. Se ele não quiser, ele não muda. E isso não está no seu controle. E você viver uma situação onde você não tem o controle, isso te torna prisioneira. Vou usar aqui o voar que você falou, Sandra. Você é um passarinho numa gaiola. É legal viver numa gaiola? Tenho certeza que você gostaria de voar. Só que você está vivendo numa gaiola. Por isso que você precisa tomar uma decisão. Mas para tomar essa decisão, você precisa de preparação. Você vai precisar ter blindagem emocional para entender racionalmente qual é a decisão que você vai tomar. Porque uma decisão baseada na emoção, ela tende a ser ruim. A decisão baseada na emoção é uma decisão que vai fazer com que você talvez se arrependa. Agora, quando eu tomo uma decisão baseada no racional, nas evidências, é uma decisão muito mais clara, muito mais simples. Tudo bem? A Juliana, como faço blindagem emocional? Venha para o programa Blindagem Emocional. Você pode... Agora, digita aqui Poder da Palavra, Juliana, para você poder entrar na lista prioritária, que vai ser... Amanhã a gente abre as inscrições da turma 12 e você pode participar dessa turma que começa no dia 29 de maio, vai até 18 de junho, ao vivo comigo, pelo Zoom, onde eu vou te acompanhar, onde milhares de pessoas já passaram por esse processo. E você também pode passar por esse processo, tá bom? É uma lista prioritária onde 1 hora antes, às 7 horas da manhã, a inscrição será liberada, onde você vai ter a chance de ter 3 bônus, você vai ter a chance de pagar R$1.000 a menos na blindagem, tá bom? A Paulinha Mega Hair, estou tentando que o meu marido saia de casa. Já coloquei data, mas ele não aceita. E descobri que convivo há 18 anos com um narcisista. Tá assustador. O que eu vou te falar aqui é meio radical, tá bom, Paulinha? Mas é só para explicar o que eu disse aqui, inclusive para agora há pouco, que eu falei para... Cadê? Para Cris. Não, para Cris não. Para quem que eu falei do casamento? Para Sandra, que eu falei para Sandra aqui. Isso não está no seu controle, certo? Olha só. O seu marido, né, você botou data, mas ele não aceita. Ou você toma uma medida mais enérgica, ou você sai de casa. Aí você vai falar, não, gata, eu não quero sair da minha casa, não é justo. Mas tem um problema, você tem que tomar uma atitude. Porque senão você está vivendo no controle da outra pessoa, da decisão da outra pessoa. E você continuar desse jeito, você fica no sofrimento. Tudo bem? Faz sentido? Então, e aí por isso que ter blindagem emocional é importante, para você sustentar a tua decisão. Porque do momento que você, por exemplo, tomar uma medida enérgica, você precisa sustentar essa decisão. Porque quando você, presta atenção, quando você volta atrás de uma decisão que você tomou, isso detona a sua autoestima, tira a sua confiança. Você se sente a pior pessoa. Então, você precisa sustentar isso. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional. A Karen, amei a frase. Deixa eu ver aqui a Aloha. Não ter ido até o fim da terapia. Me deixou pior, porque trouxe coisas à tona do fundo do meu inconsciente e não tratei. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Por isso que na blindagem emocional a gente tem os processos terapêuticos. E os processos terapêuticos sou eu que conduzo. E eu só conduzo ao vivo, não ficam nas gravações. Por quê? Porque é exatamente isso. Não dá para abrir uma porta e não fechar. Então, eu controlo isso. Isso está no meu controle. Então, por isso que a gente tem nos processos terapêuticos da blindagem todo esse cuidado para que as portas não sejam abertas e não sejam fechadas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Obrigado.
Janaína Ogata, com a sua ajuda estou mudando a minha vida. Obrigado. A Karen, a mudança só acontece na decisão e não no desejo. É isso aí. Não, ela só acontece na decisão. Você ficar desejando, eu desejo mudar. No caso da Karen, né, que é uma brilhante nutricionista, eu desejo emagrecer, eu desejo ter uma vida mais saudável. É a decisão. É você, de novo, vou mostrar de novo aqui, essa foto aqui. Eu não quero voltar para esse ponto da minha vida. É quando você olha e fala o seguinte, eu não quero ser mais esse cara. Como eu disse, eu honro, esse cara foi importante na minha construção, mas eu não quero voltar a ser mais esse cara, e não apenas fisicamente, mas aqui é alguém que vivia no sofrimento. Eu não quero voltar mais para esse sofrimento. E ponto final. Eu luto todos os dias para não voltar a esse ponto. Porque isso me trouxe, entre outras coisas, um tumor. Entre outras coisas, um tumor no pescoço. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Tudo bem? Aloha, então tenho que ir a São Paulo para a gente fazer isso. Não, se você está falando da hipnoterapia, a hipnoterapia pode ser feita online, inclusive, com os mesmos resultados. E a blindagem, online também. A blindagem a gente recebe gente do mundo inteiro. Literalmente, gente do mundo inteiro. A gente já teve gente Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, tivemos... Não, Argentina não tivemos não. Na América do Sul não, mas esses países nós já tivemos. Cris, os processos são incríveis. A blindagem transforma vidas. Obrigado, Cris. Excelente. Bom, então, entra para a lista prioritária. Hoje, 21 horas, a última live. E a gente vai falar sobre isso daqui, Quanto te custa permanecer sem agir? Quanto te custa permanecer sem agir? É sobre isso que a gente vai falar às 21 horas, horário de Brasília. Aloha, o que você falou que só faz ao vivo? Os processos... Não, ao vivo que eu digo, dentro da blindagem emocional, os processos terapêuticos dentro da blindagem emocional eu faço ao vivo, mas eu não deixo na gravação. Porque a blindagem emocional ela fica gravada, você pode assistir depois. Mas eu sempre recomendo que você assista ao vivo. Por quê? Porque existem os dias dos processos terapêuticos. Então os processos eu faço ali ao vivo e não deixo na gravação. Tudo bem? E aí o último recado. O Mapa da Coragem termina hoje e você só tem até as 23 horas e 59 minutos para assistir as 3 aulas do Mapa da Coragem e todas as lives aqui, ou pelo menos as lives que te interessam, porque tudo sairá do ar à meia-noite. Meu parceiro Joel Elias já está com os palitinhos nos olhos para à meia-noite tirar tudo do ar. Então, você tem até às 23 horas e 59 minutos para assistir as 3 aulas do Mapa da Coragem. Gata, como eu faço para me inscrever? Vai na minha bio, tem um link e você pode se inscrever agora gratuitamente. Depois sai do ar. Gata, por que você não deixa? Deixa amanhã, eu vou assistir amanhã, não consegui assistir esse final de semana. Você não vai assistir. Simplesmente não podemos nos enganar aqui, não vamos ficar brincando, né, de engana. Você não assistiu durante a semana onde tinha todo esse contexto, você não vai assistir amanhã, nem depois de amanhã, pode esquecer. Tá bom? Eu te vejo então hoje às 21 horas, horário de Brasília, para a última live do Mapa da Coragem. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.